Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao primeiro capítulo de Conhecimentos Gerais de Aeronaves. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem o seu like, se inscrevam, compartilhem e ativem o sininho. No primeiro capítulo, vamos dar a introdução do que é a aeronave, o que é asa fixa ou rotativa e classificação dessas aeronaves. No conceito geral de aeronaves, diz o seguinte: é todo aparelho capaz de sustentar e navegar no ar. Então, nesse conceito geral, ele fala que qualquer aeronave, para ser classificada como tal, deverá se sustentar e, ao mesmo tempo, navegar, ou seja, sair do ponto de origem até o ponto de destino. No conceito clássico, um conceito mais antigo, representado pela ICA 100-12, Regras do Ar, ou do anexo 2 da ICAO, diz que qualquer aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo. Então, no primeiro momento, nada mais nada menos é sustentar e circular, que é navegar. Só que agora vem a grande diferença: apto a transportar pessoas ou coisas. Então, nesse exato momento, o conceito de aeronave é necessário, além de se sustentar mediante essas reações aerodinâmicas, navegar no ar, que é circular nesse espaço aéreo, deverá estar apto a transportar pessoas ou coisas. No conceito atual da ICA 100-12, Regras do Ar, e consequentemente do anexo 2 da ICAO, diz o seguinte: qualquer aparelho que possa sustentar-se na atmosfera a partir de reações do ar que não sejam reações do ar contra a superfície da Terra. Então, olhe, no conceito clássico, ele informa que é necessário mediante reações aerodinâmicas. Já no conceito atual, ele fala que essas reações aerodinâmicas não podem ser as reações do ar contra a superfície da Terra. Então, a partir desse conceito atual, acaba classificando e trazendo um pouco mais de consolidez do que realmente é uma aeronave em comparação a qualquer outro aparelho que possa se sustentar e navegar no ar. Então, um grande exemplo que podemos ter de diferença é os drones. Então, existem alguns drones mais modernos que acabam tendo reações aerodinâmicas contra a superfície do próprio aparelho. Porém, teremos outros tipos de drones a qual só vai conseguir se sustentar e navegar no ar mediante a reação contra a superfície da Terra. Então ele não vai entrar na classificação de aeronaves. Então aqui a gente tem uma grande diferença do que realmente vai ser uma aeronave e o que vai ser qualquer outro aparelho que possa navegar e sustentar no ar. Asa fixa e asa rotativa. Asa fixa é uma aeronave mais pesada que o ar, propulsada mecanicamente, que deve sua sustentação em voo, principalmente às reações aerodinâmicas exercidas sobre superfícies que permaneçam fixas. Então é bem intuitivo. Fixo, a superfície precisa ser fixa. Na asa rotativa, ela tem a mesma definição. É uma aeronave mais pesada que o ar, propulsada mecanicamente e assim por diante. Agora, a superfície não será mais fixa, e sim móvel. Então, asa fixa é uma superfície que permanece fixa. Asa rotativa é uma superfície que se permanece móvel. Na imagem, nós temos o exemplo de aeronave de asa fixa. Então, essa asa, que nós chamamos de aerofólio, vai gerar a força de sustentação. O aerofólio de uma asa rotativa vai ser no helicóptero.
essa estrutura principal, que nós chamamos de rotor principal, vai ter uma quantidade de aerofólios suficiente para cada projeto e tamanho da aeronave, e a força de sustentação vai ser gerada nessa asa ou nessa superfície móvel. Quanto à classificação, nós teremos o aeróstatos. Então, são aeronaves baseadas no princípio de Arquimedes e vulgarmente conhecidos como veículos mais leves que o ar. Então, nesse primeiro momento, para ele ser mais leve que o ar, ele precisa ter uma pressão interna menor que a pressão atmosférica externa. E o princípio de Arquimedes diz o seguinte: todo corpo mergulhado num fluido recebe um empuxo para cima igual ao peso do fluido deslocado. Então Arquimedes fez a seguinte experiência. Ele pegou um balde d'água com um balão ou uma bexiga fechada, enchida e fechada, e ele percebeu o seguinte, que o peso deslocado dentro desse fluido, no momento em que ele soltava esse objeto, teria o empuxo deslocado para cima, na mesma proporção. Então, nesse caso, quais são as aeronaves classificadas como aeróstatos? Temos os balões e os dirigíveis. Mas o balão, ou o dirigível, ele não está mergulhado num fluido líquido, mas sim em um fluido gasoso, ou seja, a nossa atmosfera. Então, como vai funcionar essa dinâmica, essa experiência? Para os balões, como nós sabemos que, para ser mais leve que o ar, a pressão interna precisa ser menor que a pressão externa, a única forma de fazer com que o oxigênio, o nitrogênio e os outros gases tenham um peso molecular menor que a atmosférica, teremos que agir através do aumento de temperatura. Então, na fórmula da pressão diz o seguinte: força sobre área. Como área é um denominador e, consequentemente, um aumento dessa área vai resultar na diminuição da pressão, a única forma de fazer com que essas moléculas se afastem cada vez mais umas das outras é aumentando a sua temperatura. Então, o fogo, para os balões, vai fazer com que a área entre essas moléculas aumentem de tamanho e, consequentemente, diminua a pressão interna. Então, quanto menor for essa pressão interna, maior será o empuxo para cima. Para os dirigíveis, nós não temos a ação do fogo, mas sim um outro tipo de gás que será mais leve e menos denso que o oxigênio ou nitrogênio, como exemplo, o gás hélio, a qual será introduzido dentro de uma bolsa de gás, nesse invólucro que vai estar protegido, e, consequentemente, ele será mais leve que o ar. É por esse motivo que os dirigíveis, se estiverem em céu aberto, é necessário estar travado em alguma superfície fixa no solo. Para os aeródinos, que é uma outra classificação, são aeronaves baseadas na lei da ação e reação, terceira lei de Newton, e são conhecidos como veículos mais pesados que o ar. Na terceira lei de Newton diz o seguinte: a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade, porém em sentido contrário. Ou seja, uma força que vai ser aplicada em um determinado ponto como reação vai ser igual a essa força de retorno. Nós vamos verificar isso com mais detalhes nos slides à frente, justamente focando como é gerado essa força de sustentação nos veículos mais pesados que o ar. Mas nesse primeiro momento, você precisa lembrar que, para os aeróstatos, são veículos mais leves que o ar, princípio de Arquimedes. Para os aeródinos, veículos mais pesados que o ar, lei da ação e reação. E quais são as aeronaves mais pesadas que o ar? Então teremos o avião,
o helicóptero, planador e alto giro, ultraleve e asa delta e paraquedas. Com isso, finalizamos o nosso primeiro capítulo. Até a próxima!